Paz do Senhor, então, meus irmãos, como nós tínhamos combinado, então, hoje vamos fazer a aula de número 6. Eu postei no YouTube a aula de número 5. Esse canal que eu tenho ali, irmãos, foi um método mais fácil que eu encontrei para postar um vídeo um pouco maior, né? Porque no WhatsApp os irmãos observaram aí que ficou 6 minutos, eu acho, e depois parou o vídeo. Então eu redirecionei a página para minha página no YouTube, onde eu coloco esses vídeos, tá bom? A lição 6 ela vai falar sobre cristão e as finanças. Tá? Hoje em dia existe uma vasta literatura, irmãos, relacionado a como ganhar dinheiro. Inclusive influenciadores digitais, eles têm várias páginas aí nas redes sociais que falam sobre como ganhar dinheiro. Mas uma grande preocupação que nós temos é como gerir esse dinheiro ganho, né, desta forma. Então, a lição de hoje ela vai relacionar muito mais a questão de como gerir o dinheiro do que como ganhar o dinheiro, até porque não tenho dom para isso, para fazer com que fazer aulas de que pessoas ganhem dinheiro, mas numa base bíblica vamos analisar como gerir as finanças que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem nos abençoado. Nós precisamos saber como gerir, até mesmo como ganhar esse dinheiro, então de uma forma cristã e honesta, tá bem? A Bíblia nos traz vários conselhos sobre como administrar esse dinheiro, e a falta dessa administração ela acarreta muitos problemas, né? Quando nós não sabemos gerir as nossas finanças, isso nos traz grandes problemas, desde uma perda da tranquilidade, a perda do sono, até mesmo em casos extremos do suicídio. Muitas pessoas têm se suicidado, né? Devido a essa questão de não saber gerir a sua situação financeira. E esses pontos negativos eles passam por divórcios, brigas conjugais, então várias coisas. A Bíblia em nenhum momento ela condena o dinheiro. O texto de 1 Timóteo, né, um texto bastante conhecido, ele fala sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não seria o problema o dinheiro em si, mas o problema é o amor ao dinheiro, a avareza, a ganância, né? Colocar o dinheiro acima de tudo, acima até mesmo de Deus, da fé. Então, esse seria o grande problema do dinheiro, né? O primeiro tópico aqui ele vai falar sobre como devemos ganhar o nosso dinheiro. Existem técnicas de enriquecimento aí, como já falei na internet, né? O pensamento positivo, as técnicas de visualização, o controle da mente, são algumas técnicas que se usam, principalmente na internet, por influenciadores do mundo secular, né, para ganhar dinheiro. Mas nós temos que observar que isso às vezes está dentro das nossas igrejas, disfarçado como teologia da prosperidade, né? Tem muitas igrejas aí, muitas teologias aí que elas focam nesse sentido da teologia da prosperidade, da bênção da prosperidade. Mas vamos ver o que a Bíblia ela fala sobre isso. A Bíblia nos orienta como ganhar o nosso dinheiro, como ganhar o nosso sustento. E o primeiro ponto no nosso livro aqui, ele vai falar sobre o trabalho honesto. O trabalho honesto é a primeira fonte de renda, o primeiro método como nós podemos ganhar o nosso dinheiro. E nós podemos ir lá para o livro de Gênesis, capítulo 13, o verso 19, na parte A do versículo, quando Deus está dando aqueles castigos, né, para aqueles três personagens ali da queda, o homem, a mulher e a serpente. Para o homem ele vai se direcionar e dizer assim, do suor do teu rosto comerá o pão. Então a partir daquele momento o homem teria que buscar o seu sustento, ir atrás do seu sustento através do trabalho honesto, do trabalho duro, do trabalho que provocasse suor. Então desde ali começa essa ideia de que o homem vai trabalhar para se sustentar. Um exemplo claro disto
o livro nos traz aqui é o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela tinha uma peculiaridade, meus irmãos. Eles acreditavam que a vinda de Cristo era para aquele momento. Eu acho que eu já falei isso em aula em algum momento, que muitos daqueles cristãos que estavam ali naquela igreja, eles pararam de trabalhar esperando a vinda de Cristo, pois já que Cristo estava voltando, não precisava trabalhar. E aí Paulo, ele vai dar um exemplo a esta igreja quando ele fala assim, ó, porque bem vós sabeis que quando eu vim para por meio de vós, eu não me tornei pesado para vocês. Antes eu trabalhei duro, trabalhei pesado noite e dia, para que não fosse pesado a nenhum de vós, para que vocês não precisassem me sustentar. Então Paulo, ele vai dar esse exemplo de trabalho para o sustento. A partir do trabalho ele come. Se não trabalhar, e o próprio Jesus fala isso, se não trabalha não come, né? Então ele vai trazer essa ideia. Não devemos ser pesados para ninguém, do suor do nosso rosto devemos comer. E isso nos traz o pensamento daqueles obreiros, né? Claro que existe muitas pessoas que vivem da obra, não há problema nenhum nisso, mas que lá no início, na sua juventude, já para de trabalhar, para de estudar com a ideia de viver da obra. E aí nós lembramos que Jesus, ele não chamou nenhum dos discípulos, e isso é uma lição para nós, nenhum dos discípulos estava parado, né? Pedro, João, Tiago, estavam pescando quando foram chamados. Mateus, o publicano, estava lá na coletoria quando foi chamado. Então todos eles estavam trabalhando. A Bíblia não nos traz nenhum relato de que Jesus tenha chamado alguém que estava deitado numa rede, por exemplo. Então Jesus, ele chamou aqueles que estavam ocupados, não os desocupados. Então é uma lição para nós, né? Então aqui a lição, ela vai trazer alguns pontos. Além do trabalho honesto, nós devemos fugir das práticas ilícitas, né? E aqui nas práticas ilícitas fala muito o que é o ilícito, é aquilo que é proibido, aquilo que é uma contraversão contra a lei. E aqui traz alguns exemplos: o jogo, o bingo, a rifa, as loterias, são métodos, né, que são... No Brasil, né, há uma tentativa de liberação do jogo, mas ainda não temos isso, ainda não existe isso. Então, são métodos ilícitos. E se for lícito, nós devemos frequentar esses lugares? Não devemos, meus irmãos, porque esses lugares, eles, além de ter essa ideia de jogo, ela traz também um ambiente onde há outras práticas ali que são associadas, como a prostituição, as drogas. Então, nós devemos nos abstermos desses lugares, né? O terceiro ponto ali, fugindo da avareza, né? A avareza é aquele amor descoordenado, o amor ao dinheiro, é o que Paulo fala a Timóteo ali, né? Quando ele fala sobre isso. Não há problema, e a Bíblia trata de homens ricos da Bíblia. Nós podemos citar, por exemplo, Abraão, Jó e Davi, que eram homens ricos, mas que o dinheiro não tinha tomado a conta do seu coração. Tanto o exemplo de Jó, que o diabo achou que o amor a Deus de Jó estava baseado em todos os bens que ele tinha. Então, com a permissão de Deus, o diabo toca nos bens e deixa Jó sem nada, nem só com a roupa do corpo. E ainda assim ele é fiel a Deus. Então o exemplo de Jó mostra que Jó, ele tinha dinheiro, mas aquele dinheiro não estava no coração dele. Ele não tinha a ganância, a avareza. Ele tinha um amor a Deus, e o dinheiro para ele se tornava uma bênção, não uma maldição. Quarto ponto ali, fugindo da preguiça, né? Tem um texto ali de Provérbios, capítulo 6, verso 9 ao 11, que ele vai falar muito sobre essa questão da preguiça, né? E como eu citei o exemplo, esse texto de Provérbios, ele começa dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Provérbios 6,6, um texto bastante conhecido. E
o trabalho diurno deve ser realizado pelo cristão. A preguiça não condiz com a condição de quem é nascido de novo. Aquele que é nascido de novo, ele não vai ficar nas costas dos outros, ele não vai depender dos outros, ele vai buscar o seu próprio sustento de acordo com o que a Bíblia diz. E ali na lição ela fala sobre portadores de pastas 007. Confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo, mas a explicação do termo é que deixam de estudar e trabalhar secularmente para dedicar-se no trabalho do Senhor. Veja que está sobre aspas aí. Buscando um caminho mais fácil e rápido para tornarem-se pastores. Devemos deixar claro aqui, meus irmãos, que não há problema de viver da obra, claro que não, os pastores, pregadores itinerantes que vivem da obra, não há problema nisso e é bênção, né, para a igreja, a disposição que eles têm, mas o grande problema está em usar essa ideia de um dia de trabalhar na obra para parar de fazer as coisas, né, para parar de estudar, parar de trabalhar. Então a orientação bíblica para isso é que se você tem um chamado de Deus para a tua vida, né, para o trabalho itinerante, continue fazendo suas coisas, continue estudando, continue trabalhando, mas orando, entregando ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita na sua vida e aí Deus vai abençoar no tempo certo. Nunca parar de trabalhar, parar de estudar, esperando que chegue esse momento, tá? Porque aí, às vezes essa visão não é uma visão de Deus. E aí as pessoas vão se dar conta disso quando já está com uma idade tão avançada que não dá mais tempo de estudar, de ter uma profissão mais rentosa e aí acaba virando um peso, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Ponto 2, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Então são 3 maneiras, né, que o cristão deve utilizar o seu dinheiro. Na casa do Senhor, na sua casa, no seu cuidado da sua casa e no trabalho, né? Começamos aqui na igreja. A igreja nós temos 2 métodos de contribuição. É o dízimo, né, que é aquela ordenança que nós fazemos 10% de todos os ganhos mensais entregue ao Senhor, né? Dentro da ideia do dízimo, muitos têm falado, né, que o dízimo ele é uma ordenança apenas do Antigo Testamento, ele não se corrobora, não se mantém no Novo Testamento. Na verdade, o que nós podemos dizer, né? Que o dízimo ele é uma bênção para o cristão e para a igreja. A igreja ela precisa de alguns meios de manutenção. Malaquias vai falar sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. Quando fala de mantimento, ele fala de manutenção da casa do Senhor. Então traz essa ideia. O dízimo ele não surge na lei, como muitos dizem, né? Antes da lei, nós vamos verificar que Abraão ele dá dízimo de todos os seus bens, né, para Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, aquela figura do antigo de Gênesis ali. Logo depois, né, já em Levítico, dentro das leis, dos preceitos, dos 613 leis, preceitos e ordenanças, traz a ideia do dízimo. E como era o dízimo na lei? O dízimo na lei ele era levado ao templo para entregue ao sacerdote. Ele servia para o sustento do sacerdote que servia dentro do templo, o sumo sacerdote. E aí nós podemos lembrar aquela situação de Finéias, ali, dos filhos de Eli, né? Que eles, Rofini e Finéias, né? Que eles pegavam com um garfo ali. Essa era a ideia, quando trazia o animal para ser colocado em holocausto, o sacerdote colocava com um garfo, né, sem olhar, e cravava num pedaço daquela carne. E a que vinha para ele era o dízimo para sustento do sacerdote. O grande problema de Rofini e Finéias é que eles escolhiam os pedaços, né? Não era essa a regra do templo, na regra referente ao dízimo ali que eram das ofertas, né? Então, outra questão que era usado esse dízimo era para
para os necessitados, né? Então era doado aos necessitados um pedaço desta carne. Então essa era a ideia do dízimo dentro da lei, já dentro do templo. No Novo Testamento nós temos um texto muito interessante de quando a gente diz o dízimo ele fica no Antigo Testamento e ele não continua, né? Então ele vai falar aqui, Mateus 23 diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, aí Jesus dizendo para eles, né? Porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Estas coisas devias ter feito, e não deixar de fazer as outras. Então, Jesus está falando que eles se portavam tanto com questões de dízimo, com as questões da lei, e deixavam algumas questões que eram espirituais para trás. E aí Jesus diz que deve-se fazer todas essas questões juntos, né? As questões espirituais e a questão do dízimo. Dentro aqui também as ofertas, né? É um outro método de abençoar a igreja. As ofertas são alcançadas ali, e a oferta e o dízimo, elas têm o sentido de manter a evangelização da igreja, né? Ajudar na evangelização, o sustento de obreiros, o socorro aos necessitados, o patrimônio físico da igreja e outras necessidades que possam surgir. A igreja ela não tem um auxílio governamental, um auxílio do Estado, então ela tem que se manter com as ofertas e dízimos dos seus membros, né? Como devo utilizar meu dinheiro? Também no lar e no trabalho. Então aqui tem algumas orientações, né? Evitar dívidas fora do alcance, se possível comprar sempre à vista, não ficar por fiador. A questão de comprar à vista é porque tu acaba pagando os juros em cima desse valor, né? Então o ideal é sempre comprar à vista ou sem juros, para não ter essa perda desse dinheiro, né? Não ficar por fiador, a Bíblia orienta isso, né? Que nós devemos ter muito cuidado para não ficar como fiador. Às vezes aquele amigo pede lá, fica de fiador. Antigamente acontecia muito isso em lojas, né? E acontecia duas coisas. Tu ficava com a dívida e muitas vezes perdia um amigo, né? Ele ia embora, como não ficar te devendo ali, ele perdia a amizade também. Então nós devemos cuidar dessa questão do fiador. Fugir do agiota, até porque os juros, né, do agiota geralmente é abusivo e tu vai pagar juros para essa pessoa, então não é o correto. Devemos pagar os nossos impostos, irmãos. Estamos no mundo, estamos nesse contexto de mundo e precisamos estar de acordo com a lei, né? Então, pagar os impostos. Aqueles irmãos que têm funcionários, né, pagar honestamente o seu trabalhador. Aquele que trabalha, que presta serviço para si. A parte 3 ele vai falar sobre riqueza e pobreza. Riqueza e pobreza são os dois extremos da situação financeira, né? Da situação econômica e financeira de um ser humano. Então a Bíblia ela encoraja, orienta e admoesta para que saibamos enfrentar qualquer das situações. Tanto na riqueza ou na pobreza, nós precisamos ser fiel a Deus. E o exemplo disso é Jó, né? Trazendo novamente o personagem Jó, que quando era rico ele foi temente a Deus, e quando ele não tinha nada, somente a roupa do corpo, ele era temente a Deus. Então a situação financeira, o dinheiro que ele tinha, não afetava o seu coração, não afetava a sua fé em Deus. Dentro da parte da riqueza, o que é a riqueza? A fartura, a abundância, né? A riqueza ela é considerada uma bênção de Deus, né? Os irmãos que possuem riquezas é uma bênção de Deus, desde que essa bênção seja abençoadora também, né? Que ele possa usar esse dinheiro, usar esses bens para abençoar a igreja, para abençoar os irmãos, para abençoar ao auxílio aos necessitados. Então ela precisa ter essa ideia, tá? Outra questão importante é a questão da pobreza, né? A pobreza ela é a penúria. Só uma coisinha aqui, tem uma passagem de um salmista Davi que ele fala ali, né? Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder. Então, a riqueza, ela vem do Senhor, né? Ela é
ela é uma bênção do Senhor para algumas pessoas, né, que geralmente sabem lidar com isso, né. Eu falei um exemplo lá na sala de aula esses tempos aí, né, que os irmãos devem lembrar, daquele irmão que foi na casa de um muito rico lá e olhava a casa e aí daqui a pouco ele comentou assim, né, como é que esse homem pode ser crente tendo tantas coisas, né. Então Deus dá a quem ele vê que tem condições, estrutura para ter essa condição. A pobreza é o outro extremo, né, da riqueza. A pobreza ela fala de penúria, fala de miséria. É o estado de uma pessoa que é pobre e que tem recursos escassos para a sobrevivência. Às vezes é só um recurso mesmo para a sobrevivência. E isso, né, uma grande parte da população do Brasil, do terceiro mundo, vive nessa situação. Muitos irmãos, e isso não é uma maldição, meus irmãos, não é uma maldição. É aquilo que Deus permite que as pessoas vivam, né? Então a pessoa que é pobre, ela não é amaldiçoada, nada disso, é apenas, né, é uma situação que ela vive, né? A pobreza está dividida em três partes. A pobreza ordinária é aquela que as pessoas têm condição de se manter, pagar suas contas, ter uma sua residência, tudo mais, é limitado, né? Tem criticamente empobrecidos, né? É quando depende de outras pessoas para o seu sustento, para se manter, e os destituídos, que são aqueles moradores de rua, pessoas que passam por situações de fome, muitas vezes de miséria. O livro de Provérbios, ali tem o Provérbios capítulo 30 e o verso 7, é um Provérbios de Agur, né, um sábio da época. Ele dizia assim, ó, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então ele fala que ele não quer o extremo, ele não quer nem a riqueza nem a pobreza, ele quer manter um meio termo, né, para sobrevivência. Meus irmãos, a parte 4 que vai falar sobre o dízimo, né, nós já falamos alguma coisa sobre o dízimo, mas é bom salientar que o dízimo ele não surge na lei, ele está antes da lei. Em Gênesis, ali como nós falamos já, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Dentro da lei, ali nós temos aquela questão do templo, onde levava-se a oferta e o dízimo para o templo, para ser queimado ali pelo sumo sacerdote. O dízimo no Novo Testamento, aquele texto que eu li ali de Mateus capítulo 23, nós temos o profeta, falando antes um pouquinho, né? Nós temos o profeta Malaquias que fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para a manutenção da casa. Já o dízimo no Novo Testamento, aquela passagem ali de Mateus 23, né, quando Jesus ele fala sobre o dízimo como uma ordenança, e aí ele fala das coisas espirituais que os sacerdotes deviam seguir, mas não deixando os dízimos para trás, né? O dízimo na igreja contemporânea, nos dias de hoje, eu não tenho a ideia que alguns têm de que o dizimista, aquele que não dá o dízimo, ele não vai para o céu, ele não é salvo. Eu não tenho essa percepção bíblica, respeito quem tem, mas eu não tenho. Mas eu entendo que o dízimo, além de ser uma bênção para a igreja e para o dizimista, é aquela que vai manter a igreja, manter os obreiros, né, na igreja. Também vai trazer bênção. E nós podemos lembrar da lei da semeadura, né? Aquele que semeia pouco recebe pouco. Agora aquele que semeia bastante, ele vai semear. Aquele que semeia bastante, ele vai colher bastante. Então o dízimo, a partir do momento que eu sou o dizimista, eu trago bênçãos de Deus para a minha vida. Eu trago bênçãos financeiras para a minha vida. Não é diferente da teologia da prosperidade, meus irmãos. Ninguém vai ficar rico. A promessa não é essa. Mas a promessa é, né, de que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Lembra o que o salmista Davi dizia, né? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. A parte 5 aqui fala das raízes de todos os males, né? O texto de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, né? Capítulo 6 e o verso, deixa eu ler aqui com os irmãos, aqui, para a gente ter uma... porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Vejam só, né? O que acarreta o amor ao dinheiro? A ganância, esse sentimento pelo dinheiro que
né? Sem o dinheiro as pessoas não se tornam felizes. Então, o texto ele vai falar aqui que a necessidade do dinheiro, ele, ele surge lá desde a antiguidade, né? Primeiro momento, ah, as questões financeiras elas eram realizadas através do escambo, da troca de mercadoria, né? Eu produzia trigo e o meu vizinho gado. Daqui a pouco eu ia lá, trocava um pouco do meu trigo pelo gado dele, e aí eu tinha trigo e gado. Então as relações comerciais eram feitas nesse sentido. Só que quando a população começou a crescer e cresceu mais, foi necessário, né? Aqui o texto até traz aqui, ó, quanto mais complexa a produção de uma nação, maior a necessidade de alguma espécie de unidade monetária. Então, começa-se a trazer a ideia do dinheiro. Isso há muitos séculos atrás, né, meus irmãos? Muitas civilizações atrás. Então, essa confecção do dinheiro, né, era feita de metais, pedras preciosas, madeira, vinho e gado. Por exemplo, quando nós vamos estudar ali as relações comerciais de Abraão, estava baseado em prata, ouro e gado. As negociações, nós podemos lembrar também ali quando Jesus foi vendido por Judas, foram por 30 moedas de prata. José foi vendido lá no Egito também por moedas de prata. Então tem todas essas questões que nos trazem a ideia de como eram as questões financeiras, as questões de dinheiro naquele momento, né? Continuando aqui, depois aqui vai falar na página 102 que devido a essa variedade de moedas, tinha muitas, principalmente ali no contexto onde Jesus vivia, existia muitas moedas ali. Nós podemos citar várias ali, o dogma, a dracma, né? Então tinha a moeda romana, tinha a moeda da Palestina, tinha a moeda dos judeus. Então tinha muitas moedas que andavam, circulavam naquele comércio. Lembra que Jesus, quando ele pega uma moeda romana e tem a foto de César ali, o que ele diz, né? Entregai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vai ter muito essa ideia ali naquela situação onde Jesus vivia. O comércio ali ele era realizado através do dinheiro, né? Na parte final ali, constatamos que o dinheiro é um meio de troca importante para as transações entre pessoas e empresas, já falando do nosso contexto de hoje, né? O que a Bíblia condena não é o dinheiro em si, nós já falamos várias vezes isso, mas o amor ao dinheiro e a avareza. A riqueza também não é condenada por Deus, desde que obtida por meios de trabalhos honestos, desde que seja fruto de um trabalho. Nós temos vários irmãos que são abençoados aí, que foi fruto do trabalho, né, ou deles, ou dos seus pais, como herança, tudo. Mas quando é adquirido de forma lícita, é uma bênção para a vida de todos. Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Então, hoje à noite, nós convido a todos aí para estarmos na nossa aula, onde vamos falar sobre a lição 7 e a lição 8 e a prova, né? A prova é aquela, né, com consulta, né, com consulta ao cérebro, à mente, tudo aquilo que eu estudei eu posso consultar no meu cérebro, né? No meu entendimento, no meu consciente. Deus abençoe a todos. Eu vou fazer um videozinho rápido aí, irmãos, adiante aí, sobre os questionários, e eu vou pedir que, até para mim saber se os irmãos estão assistindo, para dar uma curtida lá onde eu vou postar o vídeo, para até saber se as pessoas estão vendo ou não os vídeos, tá bom? Que é importante, a nossa aula 5 e 6. Deus abençoe a todos, uma ótima segunda-feira aí, que Deus abençoe, meus irmãos.